Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aí com a tela de abertura do dia 22 de março de ontem e eu quero comentar com vocês as possibilidades de curto prazo para o Tesouro IPCA 35. Quero mostrar para vocês para onde esse preço pode ir conforme essa taxa ande um pouco. Semana passada eu fiz do IPCA 26, que vocês gostaram bastante. Eu coloquei assim, com os aumentos de taxa, a variação muito pouca de prejuízo, né? De 5,7 para 5,8 para 6%, prejuízo muito pequeno. Mas o que aconteceu? A taxa caiu. A taxa caiu e o papel se valorizou. Então, assim, também se valorizou numa quantia não muito expressiva, tá? Porque o prazo dele é muito curto. Então, isso, o que a gente conclui, né? Que bom, valorizou, mas também não é uma valorização tão significativa assim para justificar uma realização de lucro na marcação a mercado, na nossa visão. Né? Na nossa visão, raramente a marcação a mercado vai ser benéfica, porque você vai estar abrindo mão justamente da maior vantagem desses títulos aí, desses tesouros IPCAs, que é você acumular uma taxa acima da inflação por um longo prazo. E aí você faz o juro composto dessa taxa acima da inflação. Então fica realmente uma bola de neve muito interessante, tá? Então vamos ver o IPCA 35 nos dois sentidos. No sentido negativo da taxa subindo, para a gente aí se precaver, mais ou menos sentir como é que fica o papel. E eu também acho que, pessoal, a gente tendo uma ideia de como as coisas se comportam, tendo um pouco, sabendo assim os movimentos, as possibilidades, a gente não se assusta tanto com o que acontece amanhã no mercado, entende? Então eu acho esse exercício muito legal. E também vou fazer um exercício da taxa caindo um pouquinho, tá? A gente vai usar a calculadora do Tesouro Direto e o nosso padrão de inflação é 8,7% ao ano. Ah, por que esse número mágico? Porque esse número mágico corresponde a 0,7% ao mês, que eu acho um número bem adequado da média do período atual, tá? Como a gente vai fazer aí uma estimativa para um mês de curto prazo, então não é nada fora do padrão, né? Não posso colocar uma média assim, talvez mais realista de 5 ou 6%, porque a gente está fazendo uma estimativa para curto prazo. É os movimentos de curto prazo do Tesouro IPCA 35. Tá bom, pessoal. Chega de conversa, vamos lá para a calculadora. Então, aqui na calculadora, tá, eu já inseri os dados na compra da data do dia 22, que é o dia que eu estou gravando o vídeo. Tá? O preço do título. Esse é o grande segredo, pessoal. Coloque na calculadora do Tesouro Direto a data do dia com o preço do dia e a taxa do dia, certo? Tá? Aí na inflação você pode ter mais liberdade aí de colocar a sua estimativa, certo? Mas colocando assim, a gente vai ter a precificação do título no prazo que a gente quer. A gente vai ter uma ideia do preço, né? Claro, a precificação exata a gente não tem como saber, porque a inflação é uma estimativa, né? E por definição, estimativas são erradas. Mas é isso aí. Tá? Então, primeira simulação. Taxa igual. Como é que vai se comportar esse título? Tá? A 1855 hoje, que na verdade é ontem, ele vai para 1876. Valor bruto, tá, pessoal? Porque a gente não vai fazer resgate. Valor bruto, olha aí, ó. Ele se valorizaria em R$ 20. Nada mal. 1% praticamente. Tirando a taxa B3 e taxa, tu vê, ele considera a taxa de custódia e do resgate, mas não tem. Custódia é a B3, tá certo. E o imposto de renda, e anualizando, ó, veja que vai para 11,21, pessoal. Quase 1% ao mês. Quase 1% ao mês. Nada mal, só para manter a taxa. Muito legal. Muito legal, né, pessoal? Vamos ver se ele aumentar para 5,85. Vamos ver. Opa, perdão. Aqui a taxa de investimento é 5,75. Aqui no resgate, 5,85. Vamos ver como é que ficaria. Então, se a taxa subir 10 basis points, olha aí, ó,
nós já vamos ter uma rentabilidade anualizada negativa de 1%. Mas o preço iria para 1.853. Ou seja, R$ 2 de prejuízo. Ah, por favor, né? Brincadeira. Então, quer dizer, se o título em um mês, pessoal, não em uma semana, em um mês, tá? O meu vídeo da semana passada sobre IPCA 26 foi para um mês, tá? Não foi para uma semana. Veja que em um mês a taxa subindo 0,10%, o papel perderia R$ 2. Não tem graça, né? Isso aí é quase 0 a 0. Vamos ver, pulando para 5,95, essa taxa, se não me engano, ainda não aconteceu, foi 5,94, mas se bateu 5,95 em algum momento intraday, me comentem aqui que eu quero saber. Que eu não posso também estar o tempo todo no mercado, né, pessoal? Tá, esqueça essa rentabilidade bruta anualizada, menos 14%, esqueçam, tá? Isso aí é susto, tá? Mas olha, para quanto que iria o preço do título? R$ 1.831 se a taxa pular para 5,95 em um mês. Então olha aí, pessoal, vai estar perdendo quanto? Vai estar perdendo R$ 24, um pouco mais de 1%, certo? A taxa de custódia a gente vai ter que pagar de qualquer jeito. Imposto de renda vai ser zero, né? Mas ninguém vai realizar prejuízo de marcação a mercado, certo? E se ela passar para 6,05, tá? Que vai ser a nossa última simulação pessimista. Vamos calcular aqui. Se ele passar um pouquinho dos 6%, ele vai para 1.808. Olha aí, pessoal. Aí a coisa já começa a ficar um pouquinho mais azeda, né? Mas aí é como a gente sempre fala no canal. Se você acredita que as taxas vão estressar muito, é aquela coisa, né? Você fraciona o aporte. Investe metade agora, por exemplo, e metade daqui a um mês. Mas eu não sei se isso vai acontecer, certo? O mercado tá muito louco, né? Porque as questões internacionais totalmente afloradas, né? O petróleo ainda num preço muito caro, mas com o dólar baixando, a inflação ainda está alta e as taxas caem, né? É impressionante. O mercado ele antecipa então que as taxas vão melhorar num futuro, sei lá eu quando. Bem, aqui então ele já está caindo R$ 47, então aqui já é mais de 2%. Mas é aquilo, a gente não sabe se vai acontecer. Quem se posicionou agora? Isso aqui seria um grande problema? Claro que não. Mas é bom saber, tá? É bom saber. Pode cair aí uns mais de 2% no seu saldo lá e não se assuste, tá? Isso aí é normal. Se a taxa subir, é a marcação a mercado, não resgate antecipadamente, tá? Agora vamos fazer um exercíciozinho mais otimista. Vamos imaginar que de 5,75 ele caia para 5,65. Né, fique mais perto da taxa do IPCA 26. É possível, é possível. Se o mercado achar que o mundo vai ficar azul, é uma maravilha, então, azul no sentido do céu, né? Vamos ver aqui. Olha o absurdo, pessoal. Essa rentabilidade líquida aqui, despreze, tá? Isso aqui é anualizado, é um exercício matemático sem sentido, tá? 24%. Mas olha aí, pessoal, se a taxa cair 0,10, olha aqui o efeito que acontece. Ele aumenta em R$ 45, pessoal. Olha que maravilha. Dá um muito interessante, até ganho de marcação no mercado pelo período, né? Muito curto que é o mês. Mas veja aí, os economistas adoram falar em assimetria de risco, né? Então veja o que acontece. Quando a taxa sobe 10 basis points, 0,10%, a gente perde R$ 2. Quando ela cai 0,10, a gente ganharia R$ 45. Muito assimétrico para o valor do ganho, porque a queda na taxa traz muito mais ganho do que a alta nos traz de prejuízo. Então, muito interessante esse dado, pessoal. Muito interessante, tá? Assimetria muito favorável para o IPCA 35, tá? E a 5,50, minha gente? Esse que eu tô curioso para ver. Eu não fiz nada antes, eu tô gravando na hora aqui com vocês, só não posso dizer ao vivo porque o vídeo já tá gravado, né? Mas a minha sensação é como se estivesse ao vivo. Vamos ver a 5,50. Uau! Aí dá R$ 80 de ganho, pessoal.
caindo 25 basis points. Olha só que coisa sensacional, em apenas um mês. Ele vai te dar aí R$ 80 de ganho, o que vai ser bem mais de 3%. Né? Então, pessoal, olha só. Mas, na moral, o preço desse título ele vai ficar algo entre R$ 1.800 e R$ 1.940. Ele vai ficar em torno disso para os próximos 30 dias, certo? Bom, já estamos avisados. Se a taxa se mantiver no 5,75, ele vai dar um ganho muito próximo de 1% ao mês, o que é sensacional. Tá? Se ele aumentar 10 basis points, ele fica quase no 0 a 0, porque perde R$ 2. E se a taxa cair 10 basis points, ele já começa a dar ganhos expressivos. Tá? Bem diferente do IPCA 26, que a gente não mostrou, mas eu vou gravar um outro vídeo outro dia de cenários positivos para o IPCA 26 também. Tá certo, pessoal? Deixa aqui no comentário o que você achou dessa simulação, desse vídeo, e o que você gostaria que a gente simulasse aqui e explicasse para vocês as possibilidades de curto prazo, ou de repente se você quer um prazo um pouco mais longo, deixa aí no comentário para a gente poder atender vocês nessas dúvidas aí, tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.